questão da pontuação, então a ideia desses 2 dias de trabalho, de troca, é exatamente colaborar, instrumentalizar, fomentar a compreensão do que é o instrumento do ICMS, para que os municípios que têm uma pontuação inferior aos 5 pontos, que foi o que a gente pensou aí como corte, possam aumentar essa pontuação. O nosso intuito não é bem aumentar a pontuação, mas o aumento da pontuação como consequência, do desenvolvimento de mais ações voltadas para a proteção do patrimônio cultural, para a educação patrimonial e aí a gestão pública do patrimônio em termos de política pública, para que isso tenha um retorno efetivo para o município. Então, a pontuação do ICMS ela é consequência. E uma consequência que é desafiadora para nós, porque esse é um ponto importante que foi colocado no seminário de ontem pelo presidente da Associação das Cidades Históricas, que é o prefeito de Conceição do Mato Dentro. Ele se comprometeu publicamente em encabeçar aí um movimento através da associação para solicitar o aumento do percentual do ICMS do patrimônio cultural. Porque a lógica ela é um pouquinho perversa. Quanto mais os municípios aumentam a pontuação, mais a gente vai ter que distribuir o recurso. Então, os municípios ganham mais, mas a gente divide mais, Então, o valor é o mesmo, ou seja, 1% é o mesmo. Então, se a gente divide 1% entre 4 municípios, esses 4 vão ganhar. Se a gente divide entre 100, nós vamos ganhar, mas vamos fragmentar mais, o valor final. Então, a gente quer fazer um movimento na compreensão da gente já ter uma consolidação desse instrumento como um instrumento importante para não apenas recurso para os municípios, mas para fortalecimento das políticas públicas e continuidade das políticas públicas de patrimônio no âmbito municipal. A gente entende que já é o momento de pleitear, então, o aumento desse percentual junto à Assembleia. Então, eles se comprometeram a fazer esse movimento. Então, a gente vai ficar atento aí, porque deve ter abaixo-assinado, essas coisas todas para encaminhar e fazer esse pleito na Assembleia. A gente tem muitos municípios que o único recurso que recebe de ICMS é o do patrimônio cultural. Talvez ele seja o item mais democrático dentro da lógica da distribuição do ICMS, porque realmente todo município de Minas Gerais tem um patrimônio cultural. Se ele é organizado, se ele é conhecido e se as ações são feitas da forma que está sendo apresentado aqui para vocês, ele vai pontuar. Independente do município ter um patrimônio mais monumental do que o outro, contar uma história mais antiga ou mais recente, todos têm potencial para pontuar, ou seja, para ter uma gestão pública municipal em torno dos valores de memória, identidade e patrimônio cultural. Então, eu acho que é importante a gente já pensar no movimento de tentar ampliar esse recurso para que realmente a gente consiga ter um retorno econômico e potencializar essas ações no âmbito dos municípios. Então, era isso. Vou deixar vocês aqui continuar com o trabalho e dizer que o IEFA está à disposição com toda a equipe para a gente continuar discutindo esse instrumento, melhorando cada vez mais, mas dentro dessa perspectiva de responsabilidade pública com a sua ação de patrimônio cultural. Então, essa é uma ação que fomenta a política pública municipal. Ela não fomenta a contratação de empresas para elaborar a política municipal dos municípios. As empresas, elas são um apoio nesse processo, principalmente na contratação de técnicos nas áreas que o município não pode ter disponível, em relação à folha de pagamento e todas as outras questões. Mas a política pública de patrimônio, ela não pode ser desenvolvida por uma empresa de consultoria. Vocês têm que ficar muito claro. A empresa de consultoria, ela deve existir pode existir quando o município necessita
consultoria, né? Ela não é... Se tem uma pessoa no município que cuida da política de patrimônio, a responsabilidade é a do prefeito e dessa única pessoa. A empresa de consultoria, ela vai aportar a condição técnica, formal, para que a política pública seja desenvolvida. Mas a responsabilidade pública, ela é do gestor e administrador municipal. Então, às vezes tem assim, por que assina? Por que tem que assinar? Por quê? Porque existe uma responsabilidade pública na entrega de uma documentação que diz sobre uma política pública municipal, e isso tem como consequência um retorno econômico de recurso para o município, com a sua responsabilidade de gestão de recursos públicos. Então, a gente não pode perder de vista que existe uma responsabilidade formal e que o apoio da consultoria, ele é importante. Mas o gestor público municipal, o prefeito e a equipe, que pode ser mínima, de uma pessoa, tem que dominar o que está sendo feito. Dominar, que eu falo assim, entender dos processos, dizer, não, isso aqui a gente não concorda, isso não tem sentido para o município, vamos chamar uma consulta pública, vamos reunir um conselho, né? Então, a equipe de consultoria, ela pode dar o apoio para o gestor municipal. Mas a equipe de consultoria, ela não pode dominar e essa ação, a revelia, sem o conhecimento do prefeito e do gestor responsável pelo setor de patrimônio cultural. Tá? Então, isso é muito importante. Nosso trabalho aqui não é contra empresa de consultoria, mas é um trabalho de colocar cada coisa no seu lugar, para que a gente tenha processos cada vez, né, com uma melhor retorno, tanto para o Estado, considerando uma política pública importante e reconhecida, quanto para cada um dos municípios que participam.